Terça-feira, 15 de outubro de 2023, 3h47 da madrugada, o Hospital São Vicente ressoa com o silêncio pesado típico da madrugada, quebrado apenas pelo bip constante dos monitores cardíacos e o som abafado de passos no corredor da unidade de terapia intensiva. Letícia Santos, 28 anos, caminha entre os leitos verificando os pacientes do plantão noturno. Há 5 anos trabalhando como técnica em enfermagem, ela conhece cada som, cada cheiro, cada sinal que pode significar a diferença entre a vida e a morte. No leito 7. Antônio Ferreira, 67 anos, está internado há 3 semanas com um quadro que intriga e desespera toda a equipe médica. Aposentado, pai de 3 filhos, avô de 7 netos, Antônio chegou ao hospital com sintomas de uma pneumonia comum, mas evoluiu para um estado crítico que nenhum tratamento consegue reverter. Seus órgãos estão falhando um a um, sem explicação clara, sem resposta aos medicamentos mais avançados. Os médicos já conversaram com a família sobre cuidados paliativos. Letícia se aproxima do leito e algo a faz parar. Antônio está consciente, os olhos fixos no teto, mas há uma expressão diferente em seu rosto. Não é a resignação dos últimos dias, mas algo que ela não consegue definir. Seu Antônio, como você está se sentindo? Ela pergunta baixinho, ajustando os travesseiros. Moça, ele sussurra com voz fraca, sinto que tem alguma coisa errada comigo, mas não é doença. É como se alguém estivesse me fazendo mal de propósito. A frase faz Letícia franzir a testa. Pacientes terminais às vezes desenvolvem paranoia, é comum o quadro psicológico se alterar. Mas há algo na voz de Antônio que é diferente. Não é delírio, é lucidez preocupante. Como assim, seu Antônio? Moça, eu não sou homem de estudos, mas sei quando meu corpo está reagindo estranho. Toda vez que aquele médico vem aqui, eu pioro. Toda vez. Letícia olha ao redor da unidade de terapia intensiva para ter certeza de que ninguém está escutando. Que médico, seu Antônio? Aquele mais novo, de cabelo escuro, que sempre vem sozinho. Durante a madrugada, ele mexe no meu soro, e depois eu fico muito mal. Meus filhos disseram para eu não falar besteira, que o médico está aqui para ajudar, mas eu sei que tem coisa errada. Dr. Henrique Cardoso, 34 anos, é plantonista noturno há 2 anos no São Vicente. Formado pela USP, especialista em cardiologia, com currículo impecável e reputação sólida entre os colegas. Letícia o conhece bem, sempre foi profissional correto, dedicado, respeitado por toda a equipe. Mas as palavras de Antônio plantam uma semente de dúvida que ela não consegue ignorar. Seu Antônio, o senhor tem certeza do que está falando? Moça, eu trabalhei 40 anos como mecânico. Sei a diferença entre uma peça que funciona e uma que está sabotada. Meu corpo está sendo sabotado. A primeira evidência às 4h15, Letícia está na sala de medicamentos, organizando as doses da manhã, quando escuta passos no corredor. É Dr. Henrique, chegando para sua ronda noturna habitual. Ele a cumprimenta com um aceno e segue direto para a unidade de terapia intensiva. Por impulso, Letícia decide observá-lo discretamente, posicionando-se de forma que consegue ver o leito 7 através do vidro da farmácia. Dr. Henrique se aproxima de Antônio, verifica o prontuário, mexe no monitor cardíaco. Até aqui, procedimento normal. Mas então ele faz algo que faz o coração de Letícia acelerar. Olha ao redor para ter certeza de que está sozinho, tira uma seringa pequena do bolso do jaleco e injeta algo no acesso venoso de Antônio. Não é medicamento prescrito, não há registro no prontuário. É algo que ele trouxe de fora. Letícia sente as pernas bambas. O que acabou de presenciar vai contra todos os protocolos médicos. Nenhum medicamento pode ser administrado sem prescrição, sem registro, sem conhecimento da equipe. Mas o mais perturbador ainda é o comportamento furtivo do Dr. Henrique, como alguém que está fazendo algo que não deveria. 10 minutos após a aplicação da substância desconhecida, Antônio começa a apresentar sintomas alarmantes. A pressão arterial despenca, a frequência cardíaca se torna irregular, a respiração fica ofegante. Dr. Henrique chama a equipe de plantão como se fosse uma emergência inesperada. Código azul no leito 7, ele anuncia pelo sistema interno. Paciente em parada cardiorrespiratória. A unidade de terapia intensiva se transforma num centro de atividade frenética.
Médicos residentes, enfermeiras, técnicos, todos correndo para salvar Antônio. Dr. Henrique coordena os procedimentos de ressuscitação com eficiência impressionante, como se soubesse exatamente o que estava acontecendo e como reverter. Após 20 minutos de manobras intensas, o paciente é estabilizado, mas seu estado geral piorou significativamente. O dilema durante a troca de plantão, Letícia conversa com a enfermeira-chefe Sandra Martins, 45 anos, 20 anos de experiência, pessoa de confiança de toda a equipe. Sandra, posso falar uma coisa com você em particular? Claro, Letícia. Aconteceu alguma coisa? É sobre o paciente do leito 7, seu Antônio. Ele disse uma coisa estranha para mim hoje de madrugada. Que coisa? Que toda vez que o Dr. Henrique vem visitá-lo sozinho durante a madrugada, ele piora significativamente. Sandra franze a testa. Letícia, pacientes terminais às vezes desenvolvem paranoia. É normal culparem médicos pela deterioração do quadro. Eu sei, Sandra, mas é que eu vi uma coisa que me deixou intrigada. O que você viu? Letícia hesita. Se contar, não há volta. Se não contar, pode estar sendo cúmplice de algo terrível. Vi Dr. Henrique aplicando algo no soro do seu Antônio sem prescrição, sem registro. Algo que ele trouxe no bolso. O silêncio de Sandra é longo e preocupante. Letícia, você tem certeza do que está falando? Certeza absoluta, não, mas vi com meus próprios olhos. E 10 minutos depois, seu Antônio teve uma parada cardiorrespiratória. A investigação Sergipe aprofunda Dr. Roberto Silva, diretor clínico, é um homem respeitado, 58 anos, 30 anos de carreira médica, conhecido pela integridade ética. Quando Letícia entra em sua sala às 19h30, ele a recebe com seriedade, mas sem hostilidade. Letícia, Sandra me relatou suas preocupações sobre o Dr. Henrique e o paciente do leito 7. Preciso que me conte tudo, nos mínimos detalhes. Letícia conta tudo. O relato de Antônio, sua decisão de observar discretamente, a seringa aplicada no soro sem prescrição, a parada cardiorrespiratória 10 minutos depois, a eficiência suspeita do Dr. Henrique na ressuscitação. Dr. Roberto escuta em silêncio. Quando ela termina, ele fica pensativo por um longo momento. Letícia, você entende a gravidade do que está alegando? Entendo, doutor. Está acusando um médico de envenenar propositalmente um paciente terminal, ou de aplicar substância experimental sem consentimento. Qualquer uma dessas possibilidades é crime grave. Dr. Roberto se levanta e caminha até a janela. Letícia, vou falar uma coisa que não pode sair desta sala. Nos últimos 3 meses, tivemos 5 casos de pacientes terminais que apresentaram deterioração inexplicável seguida por recuperação parcial temporária. Um padrão que chamou a atenção dos auditores do hospital. A segunda noite, quarta-feira, 16 de outubro, 2h30 da madrugada. Letícia está de volta ao plantão noturno, mas agora com uma missão. Traz uma pequena câmera emprestada dos auditores, escondida no bolso do uniforme. Às 13h45, Dr. Henrique chega para a ronda noturna. Desta vez, Letícia consegue gravar tudo. A seringa contém um líquido amarelado, diferente de qualquer medicamento padrão do hospital. Dr. Henrique injeta o conteúdo no acesso venoso de Antônio, mas desta vez comete um erro. Deixa cair a seringa vazia, que rola debaixo do leito. 15 minutos depois, Antônio apresenta os sintomas esperados. Dr. Henrique age rapidamente, mas Letícia consegue recuperar a seringa com evidências físicas da substância aplicada. O confronto às 22 horas daquele mesmo dia. A armadilha está montada. Dr. Roberto entra na unidade de terapia intensiva acompanhado do diretor do hospital, Dr. Fernando Aguiar. Dr. Henrique, precisamos falar com você em particular. Na sala de reuniões, Dr. Roberto vai direto ao ponto. Dr. Henrique, temos evidências de que você está aplicando substância não prescrita no paciente Antônio Ferreira. Dr. Roberto coloca a gravação na mesa. Temos isso aqui, doutor. E temos uma seringa com restos da substância, que foi analisada e identificada como coquetel de drogas não aprovado para uso médico. Dr. Henrique finalmente entende que não há escapatória. Sua resposta revela sua verdadeira natureza. Eu estava fazendo um estudo experimental sobre prolongamento controlado de vida em pacientes terminais.
A família do Sr. Antônio tinha recursos financeiros limitados, e eu queria dar mais tempo para que eles se preparassem. A explicação é insultuosa. Dr. Fernando toma a palavra. Doutor Henrique, experimentos médicos exigem aprovação de comitê de ética, consentimento informado, protocolos documentados. O que você fez foi torturar um paciente terminal para benefício próprio. Eu posso provar que meus interesses eram benéficos. Os outros casos também foram com pacientes sem recursos. A confissão inadvertida sela seu destino. Dr. Fernando se levanta. Doutor Henrique Cardoso, você está demitido imediatamente. Sua licença médica será suspensa enquanto as autoridades investigam seus crimes. Transição: os meses perdidos, novembro de 2023 a janeiro de 2024. A prisão do Dr. Henrique deveria ter sido o fim da história, mas foi apenas o começo de um pesadelo para Letícia. Nos dias seguintes à exposição do caso, começaram a surgir denúncias anônimas contra ela. Acusações de que estaria vendendo medicamentos controlados para pacientes, de que teria forjado evidências contra um médico respeitado, de que seria instável psicologicamente e propensa a criar conspirações. As acusações eram claramente orquestradas, chegavam simultaneamente ao Conselho de Enfermagem, à administração do hospital e à imprensa local. Embora não houvesse evidências para sustentá-las, a campanha de difamação foi eficaz. Em dezembro de 2023, Letícia foi suspensa temporariamente enquanto as alegações eram investigadas. O que ela não sabia era que o Dr. Henrique era apenas a ponta de um iceberg muito maior. Parte 2. A Rede Sustentabilidade Sergipe revela segunda-feira, 8 de janeiro de 2024. Letícia está há 3 meses desempregada, vivendo das economias que rapidamente se esgotam. Sua mãe, Dona Conceição, 61 anos, viúva, diabética, depende de Letícia para os medicamentos mensais que custam quase 2 salários mínimos. Filha, Dona Conceição fala enquanto Letícia prepara sua medicação matinal. Talvez seja melhor você aceitar aquela proposta de trabalho na fábrica. Mãe, se eu desistir de trabalhar na saúde agora, estaria admitindo que as acusações contra mim são verdadeiras. Naquela tarde, Letícia recebe uma ligação que mudaria tudo. Letícia Santos? Sou doutora Marina Oliveira, trabalho no Ministério Público investigando irregularidades em hospitais. Gostaria de conversar pessoalmente sobre o caso Dr. Henrique Cardoso. A Verdade Sergipe revela doutora Marina Oliveira, 42 anos, promotora especializada em crimes contra a saúde pública. Chega ao apartamento de Letícia carregando uma pasta volumosa. Letícia, estou investigando uma rede de médicos corruptos que opera em vários hospitais da região. Dr. Henrique era apenas a ponta do iceberg. Acredito que você foi atacada com razão porque descobriu algo que eles não queriam que fosse descoberto. Doutora, você tem certeza disso? Tenho evidências muito fortes. Nos últimos 2 anos, 127 pacientes terminais em 7 hospitais diferentes apresentaram padrões de deterioração seguidos por recuperação parcial, semelhante ao que você documentou. A discrepância numérica agora fazia sentido. Os 5 casos que Dr. Roberto mencionou eram apenas os do Hospital São Vicente. A investigação mais ampla do Ministério Público havia descoberto a verdadeira escala da operação. Todos frequentaram o mesmo curso de especialização em cuidados paliativos na Faculdade de Medicina São Marcos há 3 anos. Um curso dado pelo Dr. Eduardo Mendes, respeitado oncologista que desenvolveu teorias controversas sobre prolongamento ético de vida. A operação encoberta. Letícia, preciso de sua ajuda para desmontar essa rede. Você seria perfeita para uma operação de investigação encoberta. Após dias de consideração, Letícia aceita colaborar. Recebe treinamento em técnicas de investigação, equipamentos de gravação discreta e estuda os perfis dos médicos suspeitos. Segunda-feira, 22 de janeiro de 2024. Hospital Santa Clara. Letícia se apresenta como Manuela Silva, técnica temporária. Seu alvo, Dr. Rodrigo Almeida, 39 anos, suspeito de aplicar os mesmos métodos que Dr. Henrique. No leito 12, José Martins, 72 anos, apresenta exatamente o quadro esperado. Sua esposa, Dona Coleman, está ao lado com o olhar de quem já gastou as últimas economias, tentando salvar o marido.
Durante 2 semanas, Letícia documenta sistematicamente, Dr. Rodrigo aplicando substâncias não prescritas, conversas entre médicos da rede sobre técnicas de prolongamento artificial, métodos para identificar famílias com recursos financeiros, coordenação entre diferentes especialistas no mesmo hospital. As evidências revelam uma operação muito mais sofisticada que um médico isolado. Parte 3. O confronto final. Madrugada de 5 de fevereiro de 2024, Letícia decide confrontar Dr. Rodrigo diretamente, para obter uma confissão definitiva. Às 3 horas da manhã, ela o encontra na sala médica com documentos que claramente não são prontuários oficiais. Doutor Rodrigo, preciso falar com o senhor sobre José Martins e os outros pacientes que estão recebendo tratamento especial. A conversa reveladora expõe toda a operação. Nos últimos 3 anos, aproximadamente 300 pacientes terminais em 12 hospitais participaram inadvertidamente de nossos estudos, Dr. Rodrigo confessa. É a mais abrangente pesquisa sobre cuidados paliativos jamais realizada. A justificativa é chocante. Eles acreditam estar fazendo pesquisa médica legítima, usando pacientes terminais como recursos que de outra forma seriam desperdiçados. O perigo real. A conversa é interrompida pela chegada de Dr. Paulo Mendes, irmão do líder da rede, acompanhado de seguranças. Letícia é mantida cativa, enquanto a organização decide se ela pode ser cooptada ou eliminada. Senhora Santos, você descobriu informações sensíveis sobre operação legítima mas discreta. Pode escolher participar conosco ou esquecer completamente do que descobriu. Dr. Eduardo Mendes, o mentor da rede, faz uma última tentativa de convencê-la. Senhora Santos, você usa palavras fortes como tortura e crueldade, mas considere os benefícios. Estamos desenvolvendo tratamentos que podem revolucionar a medicina paliativa mundial. Algumas vezes é necessário sacrificar poucos para salvar muitos. Desfecho. A justiça prevalece. Operação Hipócrates, 15 de fevereiro de 2024. 6. O que Dr. Eduardo e sua rede não sabiam era que Letícia não estava sozinha. Durante todo o período de cativeiro, um pequeno transmissor escondido em seu crachá estava enviando sinal para a equipe do Ministério Público. Às 6 horas da manhã, uma operação coordenada atinge simultaneamente 12 hospitais, a clínica privada onde funcionava o laboratório central da rede, e as residências dos principais envolvidos. A Polícia Federal prende 23 médicos, incluindo o Dr. Eduardo Mendes, Dr. Paulo Mendes e Dr. Rodrigo Almeida. São apreendidos servidores com dados de todos os experimentos, milhões de reais em contas bancárias alimentadas pelo esquema, documentos detalhando a metodologia de seleção de vítimas, correspondências revelando a rede de corrupção. 6 meses depois, agosto de 2024, Letícia está de volta ao trabalho no Hospital São Vicente, agora como supervisora da equipe de enfermagem, uma promoção que reconhece sua coragem e competência. As acusações falsas contra ela foram publicamente retiradas, com pedido oficial de desculpas. O julgamento dos médicos da rede Hipócrates vira manchete nacional. Dr. Eduardo Mendes é condenado a 25 anos de prisão por formação de quadrilha, experimentos ilegais em seres humanos, homicídio qualificado e extorsão. Os demais médicos recebem penas de 8 a 20 anos. Antônio Ferreira, que sobreviveu aos experimentos, torna-se símbolo da luta contra a corrupção médica. Em depoimento emocionante durante o julgamento, ele agradece à moça enfermeira que acreditou em mim quando ninguém acreditava. Epílogo. 1 ano depois, Letícia recebe o Prêmio Nacional de Ética em Enfermagem. Em seu discurso, ela diz: "Não fiz nada extraordinário. Apenas segui o juramento que todo profissional de saúde deveria seguir: proteger quem está vulnerável e denunciar quem causa danos. O verdadeiro heroísmo não está em salvar vidas em emergências espetaculares, mas em ter coragem de fazer a coisa certa quando ninguém está olhando." A história de Letícia Santos torna-se caso de estudo em faculdades de medicina e enfermagem, lembrando às futuras gerações de profissionais que a integridade ética deve sempre prevalecer sobre conveniência profissional ou pressões econômicas. Dona Conceição, agora com diabetes controlada e tratamento custeado pelo Programa de Assistência às Famílias de Denunciantes do Ministério Público, sorri orgulhosa ao ver a filha na televisão.
Sempre soube que minha filha faria a diferença no mundo. 3 anos depois, 2027, o caso Rede Hipócrates resulta em mudanças significativas na legislação brasileira, criação de canais anônimos obrigatórios para denúncias em todos os hospitais, auditorias, surpresa mensais em UTIs e setores de cuidados paliativos, proteção legal reforçada para profissionais que denunciam irregularidades, penas mais severas para crimes contra pacientes vulneráveis. José Martins se recupera completamente após o fim dos tratamentos experimentais e vive para ver os netos se formarem. Dona Coleman escreve uma carta para Letícia. Você não salvou apenas meu marido, salvou nossa família inteira. A enfermaria do Hospital São Vicente, onde tudo começou, agora leva o nome Alan Antônio Ferreira, em memória das vítimas da medicina corrupta e em honra àqueles que defendem a verdade. Letícia, hoje coordenadora de ética médica de uma rede de hospitais, continua vigilante, porque sabe que, enquanto houver ganância e poder, sempre haverá quem tente explorar os mais vulneráveis. E sempre haverá necessidade de pessoas corajosas o suficiente para dizer não. Afinal, a medicina existe para curar, não para lucrar, para aliviar, não para prolongar sofrimento, para servir aos vulneráveis, não para explorá-los. Esta é uma lição que cada geração deve aprender novamente, e algumas pessoas corajosas devem ensinar. Doutora Letícia Santos, Memórias de uma Enfermeira Ética 2030.